Odete! Olá, você já começou o seu. Não, não, não. Eu comecei errado a pergunta. Você já passou apuros alguma vez por necessidade de ir ao banheiro súbita e teve que procurar desesperado ou desesperada algum lugar na rua, um restaurante, uma loja para deixarem você entrar porque você precisava absolutamente fazer o número um ou o número 2? Pois é, isso é uma rotina comum nas pessoas neurodivergentes que têm uma sensibilidade diminuída para perceber a vontade de ir ao banheiro, mas ao mesmo tempo tem uma motilidade intestinal muito rápida. A gente já falou sobre isso em outros episódios aqui do Fractais, na Síndrome de Ehlers-Danlos, e a gente vai agora receber um querido Ricardo Balsimelli, que é médico e vai conversar mais com a gente hoje sobre essas questões ligadas também à síndrome de Ehlers-Danlos, mas que estão relacionadas com o funcionamento do nosso intestino, com o funcionamento das nossas vísceras, vamos falar assim, e também outras questões médicas que acompanham muito frequentemente as neurodivergências, e notadamente as questões das alergias, as questões de pele. Bom, a gente está aqui com o Ricardo, que vai se apresentar e a gente vai poder falar sobre as nossas histórias e ouvir dele muitas coisas interessantes. Muito bom dia, Ricardo. Como você está? Tudo bom? Aliás, muito bom dia, Id, muito bom dia, Dani, muito bom dia, Fê. Pulei vocês E aqui, como é que vocês estão? aí, bom dia, e aí, A gente tá aqui galera? também. Boa tarde! É nóis, manda o verbo, Ricardo. Fala aí, Ricardo, se apresenta, por favor. Bom dia, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui, sair da posição de ouvinte e poder estar aqui com vocês. É, Bom, eu tenho uma caminhada aí dentro da medicina, né? E até chegar no estudo das neurodivergências. Eu sou médico, eu fiz residência médica em medicina tradicional chinesa e acupuntura na Unifesp. Depois eu fui estudar medicina tibetana no Mencius Khan, que é o Hospital de Medicina Tibetana do Dalai Lama, lá em Dharamsala, onde eles estão exilados na Índia. Aí fui estudar Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana. Aí eu fui estudar medicina ortomolecular, instrutor de meditação. Aí fui estudar psicodélicos. Aí conheci o Alê. E aí, né, conversando com a Alê e Não todo retira esse de psicodélico da nossa conhecimento dele. formação. Vamos para as pessoas falarem, ué, conheceu a lei, Foi sim, bem tá. lá. É, Justamente nessa formação. esta Na formação. semana em que eu tomei Irado, ayahuasca, e o Ricardo estava lá também. irado. Irado primeiro por vocês como médicos estarem falando disso com naturalidade, porque é isso não é para ser um tabu. E segundo, porque, Ricardo, as coisas que você fez e estudou, agora que eu tô aqui na Tailândia, assim, sabe, cara, tem um significado, a maneira que eu fico olhando, sabe, como a gente ignora o lado asiático completamente, em todos os sentidos. A gente nem sabe a história da China, é o maior império que já existiu, o mais antigo de todos. Enfim, nada a ver com o tema, mas tem a ver com o tema porque faz parte da nossa neurodivergência viajar. Então, segue aí. Eu É, quero fazer um eepisódio só eu com o Ricardo, porque eu já amei tudo, entendeu? Eu amo. Eu fiz um tempo dieta ayurvédica também e estudei bastante, bastante não, né? Como dieta e como fazia yoga também nessa época, bem assiduamente. E tenho maior interesse em tudo que você vai ouvir. Quero te ouvir também. Seja bem-vindo ao Fractais. Obrigado, Dani, valeu. Eu acho que tem essa questão mesmo, né? Como o Id falou de essa nossa arborização, né? Então, eu dentro da medicina eu fui expandindo, né? Acho que eu comecei na medicina moderna, mas eu já gostava desses princípios é, de entender que o corpo humano é muito mais complexo do que a gente vê. E é essa questão, né, da China foi o maior império. Poxa, é uma das medicinas mais antigas, o Ayurveda, né? A medicina indiana é a medicina mais antiga. Ela só perdeu, né? Só mais antiga que ela é egípcia, mas a egípcia não é utilizada até hoje. E na Índia, se você vai, você consegue achar hospitais utilizando uma medicina que tem mais de 3.000 anos e que tem altíssimo grau de sucesso nos seus tratamentos, né? Está começando a ter trabalhos científicos cada vez mais interessantes nessa área. E ela tem esse olhar para a neurodivergência que é muito interessante, né? Eu acho que tem não seria um diagnóstico, mas a gente consegue entender através dos princípios da medicina indiana, da medicina chinesa, algumas questões que a medicina moderna só está conseguindo compreender agora, né?
Então, é interessante porque a neurodivergência, dentro da visão do Ayurveda, ela é um aumento de um princípio metabólico que se chama Vata. E o Vata, ele tem qualidades parecidas com o ar. Por isso que tem essa questão do ter uma expansibilidade, né? O ar expande com grande facilidade, então tem a capacidade de captar mais informações do ambiente, ter mais sensibilidade, né? O ar, ele é mais sutil, ter essa qualidade de de sair da matéria com mais facilidade, né? Então, ter essa questão cognitiva, de mais a ativação cognitiva, de mais ativação emocional, tá? Então, isso que é muito interessante. E as questões físicas também. Aí a gente vai para onde o Alê foi falar das questões mastocitárias, né? Dessa questão de ter uma diarreia, de ter distensão abdominal, de ter constipação. Tudo isso, né, está associado com uma sensibilidade maior à liberação de Mastocitária. histamina. Vamos explicar aí, porque a Mastocitária. palavra ficou difícil aí. O que que são os Não, mastócitos? mas Vou antes de explicar. explicar mastocitária, eu queria fazer um adendo, cara, sobre o que você estava falando do ar e a coisa da neurodivergência, que tem uma coisa também que é uma característica do ar, que é ele tá em todo lugar e ninguém vê, né? Como se, tipo, a Uhum. nossa intensidade, nosso jeito de ser, ele tá ali Invisibilizado. preenchendo tudo, mas é tão difícil de falar, é tão difícil de se colocar, porque ele é tão sutil como o ar. Passa muito por esse lugar Que também. massa. Mas, voltando ao Mastiff Mascote, que eu não lembro como é que era, mas começa com um mas. Como é É. que é? Mastif, Do mastócito. mastócitos. Mastocitar, os Eles, mastócitos. os mastócitos são uma célula do nosso sistema imunológico, que ele tem uma das suas ações é a liberação da histamina. E a histamina é uma molécula que ela vai gerar aumento da vascularização, né? Ele melhor aumenta o aporte sanguíneo de onde ela está, né? Essa substância. E Se a com gente, só isso, para dar ela vai. um exemplo, Ricardo, para quem está nos ouvindo, por exemplo, tem muitas pessoas do espectro, talvez que estejam nos ouvindo apresentes também, que apresentam uma alteração na pele chamada dermografismo. Você passa a unha na pele assim, ela fica vermelha. Por que isso? Porque você libera a histamina e aí essa vermelhidão justamente são os vasinhos dilatados que dão essa coloração avermelhada nesse momento. Então, só para todo mundo saber que isso é um fenômeno natural, só que na gente ele fica amplificado. Só um Ô, detalhe aqui, posso fazer Ricardo, um só para parênteses? finalizar. A Não, gente vai ficar fazendo entrando em parênteses e o outro Ricardo não detalhe, vai conseguir falar. entrando O na pa- toca do coelho. Não, mas sério, eu preciso falar isso, eu nunca mais vou falar, e tem a ver com medicina, que estavam falando exatamente isso, né? Que então, que pessoas neurodivergentes, hoje tem estudos que mostram que elas têm, é, os vasos são mais dilatados, fazendo que corra mais sangue pelo corpo, e é por isso que quando você risca, vai ficar vermelho. Isso é interessante quando eu penso no mergulho, que a doença descompressiva, né, que é quando a gente acumula nitrogênio no sistema, sob pressão, quando a gente sobe, os gases se expandem, e aí geram bolhas que podem ferrar a gente. E as coisas que fazem você ser mais suscetível à doença descompressiva é tudo que está afetando o seu sangue, que faz ele ficar menos eficiente. E aí a troca pulmonar não funciona direito. E é interessante falar nisso, eu falei, nossa, será que pessoas neurodivergentes são menos suscetíveis à doença descompressiva? Porque como elas têm um transporte sanguíneo diferente e vasos mais dilatados, pelas coisas que vocês estavam falando, isso facilita o nitrogênio ser liberado pelos tecidos e carregado para o pulmão e sair pela respiração. E interessante pensar esse lado da neurodivergência, que é um lado físico, sabe? E que agora que vocês me falaram essa coisa do sangue, do transporte sanguíneo, veio na hora, assim, o nitrogênio sendo liberado de maneira mais fácil. Enfim. É. Bom, eu Pessoas acho com essa melhor você habilidade são entrar nesse ótimas da em fazer perguntas. medicina. Isso pode abrir uma linha de pesquisa aí. Agora, Exato. saber se as pessoas neurodivergentes têm Muito a bom isso. vascularização mais eficaz, não sei se é verdade todo o tempo. A questão é a gente ter uma reação mastocitária mais intensa, uma liberação maior de histamina e uma dilatação mais evidente, assim. Acho que é isso também que o Ricardo está querendo trazer. Agora, não sei se no geral o funcionamento do nosso sistema vascular faz com que ele seja o tempo inteiro dilatado, coisas nesse sentido. Mas vamos lá, Ricardo. É. Acho que um bom questionamento, porque essa questão da histamina, ela é liberada sobre algumas circunstâncias, né? Então, por exemplo, a histamina é liberada no nariz quando você respira mofo e você tem rinite, né? Então,
tem a obstrução nasal, né? Então, rinite, asma, está muito relacionado a essa liberação de histamina, que pode estar muito presente também, né, nos neurodivergentes. E o que que acontece? Atualmente, a gente tem começado a compreender que essa histamina ela pode ser liberada no trato digestivo também. Se a gente tem uma deficiência, uma diminuição de uma enzima que chama DAO, né? E com isso começam a surgir sintomas digestivos. E isso está sendo bem comum, né? Começar a se diagnosticar isso, que é esse excesso de histamina no trato digestivo, que, em primeiro lugar, o sintoma mais comum é distensão abdominal, né, por gases. Então, hoje é muito comum o paciente chegar no consultório com alguma queixa, seja dor de cabeça, dor nas colunas, e quando a gente vai investigar os outros sintomas, a pessoa fala: Nossa, eu como e a barriga fica super inchada. O outro, né, esse está acima de 90% das pessoas com essa deficiência, com esse excesso de estamina, né, no trato Uhum. digestivo. O segundo ponto é ou ter diarreia, ou ter constipação, ou ter aquele empachamento depois de comer. Ficar com a barriga, com aquela sensação de peso no estômago depois de comer. Então, se vocês forem conversar assim no dia a dia com algumas pessoas, esses vão ser sintomas comuns e principalmente, né, em pessoas que têm a neurodivergência, a gente sabe que, como a Lê falou, vocês já fizeram um episódio de Ehlers-Danlos e tem também essa questão da hiperativação mastocitária. E eu estava conversando com a Lei que é isso. Ó, hoje em dia, né, depois que eu conheci a Lei, comecei a estudar mais as neurodivergências, eu tenho conseguido fazer mais diagnóstico, né, no consultório e comecei a correlacionar e ver que as pessoas que têm, né, a neurodivergência muitas vezes é acompanhado, né, por esses sintomas digestivos que, por vezes, buscam, né, um gastro e é tratado de forma inadequada, né? É tratado com medicações que vão tratar a acidez do estômago, o pH do estômago, mas a questão não é o pH do estômago, a questão é a liberação de histamina no trato digestivo. E aí eu falei, nossa, Ali, eureka aqui, as coisas começaram a fechar. é, e, cara, a gente tem que. É isso, da mesma forma que a neurodivergência tem que ter um olhar e ser compreendido o funcionamento psíquico, emocional, as sensibilidades, acho que a gente tem que começar a olhar também para o nosso sistema digestivo, para a nossa questão, do sistema imunológico, né? E daí o Ale falou: pronto, então, bora gravar um capítulo no Fractais. Falei, então vamos. Não, Maravilha. com certeza, cara. Ai, tá bom. Fala, Di. Falei, Resposta à Não, eu ia pergunta fazer aí. um comentário que é bem legal da fala do Ricardo, que ele, como eu ia fazer um médico, comentário e também. um médico generalista, né, um médico integrativo, que tem essa visão da Ayurveda, que tem a visão da medicina tradicional chinesa, ele está atento agora a partir de uma queixa, por exemplo, como essa, a pessoa está com uma queixa intestinal, fala assim, nossa, será que eu consigo juntar essa informação com outras informações do comportamento e também pensar no diagnóstico da neurodivergência? Como ele mesmo falou, ele também está fazendo diagnóstico de neurodivergência no consultório dele. Ou seja, isso não é uma função específica só de psiquiatras e neurologistas. E É, isso é uma questão que então, eu já escrevi sobre isso também, na minha coluna na Veja Saúde, sobre um pedido para os colegas médicos e médicas ficarem atentos a essas características do nosso funcionamento somático, né, como o nosso corpo funciona. Então, essa questão dessa propensão às alergias, às rinites, à asma, às dermatites, essa questão da disfunção intestinal, a questão da nossa hiperfrouxidão ligamentar, as histórias de abuso que a gente vai ver nos consultórios ginecológicos, nos consultórios de urologia, e que muitas vezes o colega não vai ter essa pergunta no fundo da cabeça: ah, será que esse fato da vida dessa pessoa poderia estar relacionado com alguma neurodivergência, alguma coisa assim? Então, eu espero que os colegas e as colegas médicos e médicas que estão nos ouvindo aqui fiquem mais sensíveis em relação a isso também, porque isso também é um compromisso dele com fazer um diagnóstico integral da pessoa. Isso é super importante. Fala aí, Jim. Eu sim, quero. eu vou fazer um Fala aí, comentário depois eu sobre isso, falo. Fê, e a gente muda do assunto, que é exatamente isso. Eu sinto que outras áreas da medicina, principalmente as que são muito focadas em partes do corpo, como o gastro, por exemplo, tem muita dificuldade de retornar para a mente.
e muita dificuldade de assumir que a mente tem influência sobre essas partes. E é óbvio que ela vai ter. E aí, naturalmente, se você tem uma pessoa neurodivergente que faz conexões entre a mente que é diferente da média, as reações no corpo vão ser diferentes também, porque a mente vai ter um impacto no corpo, a intensidade emocional vai ter um impacto em todos os sentidos. E é muito triste mesmo ver que a medicina, em muitas áreas, tem essa coisa de, tipo, negar a parte do corpo, né? Não, porque nós estamos falando aqui de fisiologia, uma coisa extremamente técnica, porque não existe emoção na biologia e na maneira como as coisas estão acontecendo no corpo. Mas a verdade é que, aí falem vocês médicos, tá? Mas eu acho que tem. Eu realmente sinto em mim que quando eu tô mal emocionalmente, meu corpo impacta muito, assim. E cada vez mais isso vem ficando claro para mim, sabe? E é um processo muito difícil, porque muitas vezes vem esse meu lado, desse falso cientista, né? Que olha e fala: para de ser emocional, para de viajar. É claro que isso é algo muito mais simples e por aí vai. Meu comentário é exatamente sobre isso, na verdade. Eu tinha dois, mas esse é um principal. Eu acho que, tipo, fora todos os lados técnicos para mim, o cocô ir no banheiro, o termo que a gente queira usar, para mim é um símbolo muito claro de estresse. Eu tô com mais vontade ou necessidade de ir no banheiro, provavelmente eu estou passando por um momento estressante na vida. Assim, esse é um simbolismo muito claro para mim, essa correlação entre uma coisa e outra, tá? E aí pode gerar diarreia, não gerar diarreia, mas para mim, tipo, o meu sistema fisiológico e o sistema e o estresse é muito conectado. Então, eu queria puxar esse assunto. Outro assunto para botar depois, para mim, é tipo o nosso vínculo com o cocô em geral. Não, tipo assim, não sei se esse é o tema desse episódio em geral, que eu tô adorando a parte mais técnica fisiológica, Escatológica. mas essa questão mas é questão escatológica desde criança, tipo, o vínculo com isso. Tipo, eu brinco com meus amigos do futebol, basicamente todo mundo tipo, usa o banheiro, tipo, para fugir de uma situação, tipo, sei lá, jogar joguinho de celular, ou tipo, aí as mulheres ficam só zoando que os homens ficam 20 minutos no banheiro, mas na verdade a gente não tá, tipo, no banheiro, a gente só tá lá. Tem várias dessas questões do nosso, aí homem, mulher, neurodivergente, qualquer que seja, em relação a isso. Mas aí eu queria entender, a pergunta, basicamente, a primeira pergunta é sobre o lado fisiológico da flora baseado no lado psicológico, né? Tipo, se isso é uma questão normal, se isso é uma questão mais pessoal ou de algumas pessoas, como funciona esse tipo de coisa com esses sinais. Você falou da flora, Felipe, foi isso que eu ouvi? Não, tipo, vontade no banheiro, basicamente, Ah, tipo, tá, não tá. na Não, é que flora, eu no entendi isso, quesito. e tal. Ah, eu ia aproveitar então, Ricardo, se você for responder essa pergunta, já falar também para a gente sobre isso, assim, em que medida isso impacta a composição da nossa flora intestinal, e como a gente pode também regular isso, e que orientações gerais, assim, né? Acho que não vai dar para a gente fazer uma orientação muito específica, acho que é também porque a orientação específica é para caso a caso, assim. Mas em relação à dieta, o que pode ajudar e colaborar para o melhor funcionamento intestinal, já que a gente tem essa sensibilidade, e que quero ver da fala de uma Ai, dieta para as pessoas com esse princípio Vata aumentado. eu tô com medo dessa resposta, porque minha Vai, alimentação depois eu Entendi vou um monte de falar, vou coisa abrir aí uma de. exceção para falar sobre cocô, porque como vocês ouvintes podem perceber, só os meninos estão falando nesse episódio, não à toa, mas depois que o Ricardo falar, eu vou fazer uma pergunta para ele também. pode crer, Dani. É Total, isso fez aí. muito sentido. Então vamos lá, Uhum. gente. Essa relação do sistema nervoso e do processo psíquico e intestino é muito. Não tem como separar, né? A medicina moderna, acho que o iluminismo veio quebrar isso, né? Muito dessa questão da mente-corpo, porque só existe aquilo que a gente vê no microscópio, mas na real já se sabe da relação tanto pelo sistema autonômico, que a gente chama, né? O sistema que, que faz a regulação do que é automático do nosso corpo, né? Desde a respiração, frequência cardíaca, mas isso também envolve funcionamento do intestino, a motilidade do intestino. Então, a gente sabe que quadros de estresse podem gerar tanto diarreia quanto constipação por alterar essa motilidade. E a gente sabe que tem um eixo muito estudado agora na medicina que chama gut-brain axis, que é esse eixo
da microbiota intestinal, então dessa galera que mora no nosso intestino, que são bactérias, fungos e vírus, é, que na verdade a gente tem pelo corpo todo, mas a maior concentração desses micro-organismos ficam no nosso trato digestivo. E a gente sabe que os metabólitos, o processamento dos alimentos realizado por esses seres, esses micro-organismos, vão ter relação nos nossos níveis sanguíneos de algumas vitaminas, de alguns aminoácidos, de alguns tipos de gordura, né, de alguns lipídios, porque eles fazem parte do processamento. Hoje, essa microbiota, né, esses micro-organismos, eles são considerados até um órgão, né? E é muito louco a gente pensar que a gente tem um órgão feito de seres que não somos nós, né? E o que acontece é muito interessante porque a modulação dessa microbiota, ela pode negativamente aumentar a ansiedade, aumentar riscos de depressão, aumentar a obesidade, aumentar risco cardíaco, aumentar doenças autoimunes. E isso parece muito louco, né? Mas, na verdade, muitos estudos já estão comprovando isso, e por isso que agora tem uma questão, né? Tá muito na moda, por exemplo, probiótico para isso, probiótico para aquilo, faz jejum, ou come isso, come aquilo, que vai. Não é que só faz bem porque passa do intestino para a corrente sanguínea algumas moléculas que vão trazer benefícios para algum sistema do nosso corpo. Na verdade, muitas vezes esses alimentos ou suplementos, eles vão trazer um impacto positivo nessa microbiota intestinal. E isso vai trazer benefícios para a saúde, né? A gente tem que se alimentar pra É, gente mesmo para alimentar as nossas bactérias, né? Tipo, dar umas comidinhas boas para elas, assim, falando simples, é isso, né? Tem que pensar que a gente está alimentando dois seres, assim, né? Aí nessa linha tinha exato. até uma dúvida que eu sempre fico, é ótimo. Primeiro, gente, eu queria falar que mulher falar sobre cocô é muito diferente de homem falar sobre cocô pela nossa, pelo como nós fomos criados e pela cultura que nos cerca. Né? Isso, assim, você vai ganhando uma naturalidade com a maturidade, obviamente, mas certamente se eu fosse aqui da idade do ID, mais ou menos, eu não ia estar falando sobre esse assunto, eu ia estar cheio de vergonha, enfim, começa num outro lugar. É difícil para a mulher, muito difícil para a mulher naturalizar esse assunto e colocar para fora, porque você precisa trocar com as pessoas, trocar com os médicos. A gente tem dificuldade de falar isso. Eu hoje, assim, tenho bem menos, que é isso que eu estou falando, pela maturidade. Mas eu lembro de um outdoor que teve aqui em São Paulo uma vez, que falava assim: vamos falar sobre um assunto difícil, cocô. Eu achava o máximo essa comunicação, porque eu falava assim, cara, é fantástico, porque é isso, é muito difícil. Mas eu comecei a ver cada vez mais que é difícil para nós mulheres. Os homens falam isso, assim, falam, enfim, soltam gases com uma naturalidade assim ímpar e querem que você faça a mesma coisa. Só que eu não vou fazer Sim. isso nunca. Mas, ô Dani, posso fazer um parênteses sobre isso? Que, tipo, eu entendo de onde veio o seu raciocínio de falar, se eu tivesse a idade do ID, eu teria mais vergonha porque você era uma idade mais jovem, não sei o quê. Mas eu acho que se você tivesse a minha idade, seria diferente, porque se você tivesse crescido no mundo que eu cresci, você estaria muito mais ok com isso. Assim como eu olho Não, para pessoas na mais novas verdade que foi uma, eu. exato, foi uma comparação até infeliz, Ide, porque eu quis dizer o seguinte, na época que eu era mais nova, Mas, tipo, sei lá, Sim, há total. 20 Aí anos sim, atrás, com tá? certeza. Desculpa. Porque Sem o ID, culpa. inclusive, é até esquisito a gente falar isso, porque ele muitas vezes é mais velho do que eu, em algumas É, Do que coisas. todos nós. é porque a gente. Mas minha namorada me chama de Eustácio. Então, veja bem. Mas, alguns parênteses. Eu queria falar umas coisas aqui. Ah, enquanto você estava falando,
Ricardo, eu sou uma pessoa muito visual, assim. Eu tava pensando um pouco essa coisa de o que você está falando das áreas automáticas do cérebro, né? E eu fico imaginando uma pessoa sob estresse, naturalmente, ela vai usar o quê? Mais a cabeça para lidar com aquele estresse muitas vezes, né? Levando mais sangue para o cérebro. E o cérebro mais irrigado, ele é uma coisa conectada. E é interessante como a gente nunca pensa como é óbvio que essa maior irrigação vai afetar as áreas automáticas também e como elas estão funcionando. É como se colocasse mais pressão sobre aquilo, está sendo mais tendo mais uso. Da mesma maneira como num carro, se você começa a sobrecarregar ele de uso, as peças que estão próximas da parte que está sendo sobrecarregada, elas vão começar a surgir efeito também. Tipo, você não isola esse efeito. E como a gente não consegue olhar isso, é tão simples, é tão óbvio. E sobre coisas óbvias e simples, e cocô, para finalizar aqui essa minha fala, é que o quê? Uma coisa sobre fezes e autismo minha, que hoje eu sei que assim é muito clara, é que eu nunca consegui ir ao banheiro para fazer o número 2 na rua. Nunca. Porque toda vez que eu ia ao banheiro, eu tinha que tomar banho. E até hoje eu sou assim. E ninguém entendia. Eu falava, como assim você não entende? A sua bunda, ela tem cabelo lá no fundo, não tem? Se um pássaro fizesse cocô na sua cabeça, você ia limpar com papel ou você ia limpar com água? É simples assim, amigão. Isso não é nada higiênico. E ninguém entendia, todo mundo ficava tipo, nossa, lá, lá. Eu falei, cara, é tão óbvio, é tão anti-higiênico. Você tá literalmente limpando pelo com fezes, com Só papel. espalhando Isso com o papel, nunca né? vai ficar limpo. É, exato. Enfim, Mas e só É para bom fazer que um o Ricardo comentário vai sobre depois as... você trazer volta visão aí. indiana também sobre isso, né, Ricardo? Porque Exatamente. afinal de Mas sobre o que você falou, tem um aspecto do nosso automatismo fisiológico, né? Como o Ricardo apontou, o batimento do nosso coração, o funcionamento do nosso intestino, nossa respiração, vai, vamos pensar nessas três coisas mais básicas, que a gente pode controlar, que é justamente a respiração. E aí, que você falou disso, né? A irrigação do cérebro nessas situações de estresse, isso tendo o controle da sua respiração, você consegue diminuir e modular essas reações afetivas de ansiedade e tal, e é isso que se busca numa meditação, por exemplo. É você regular o seu ritmo, prestar atenção nele, oxigenar os tecidos de maneira mais uniforme, e aí você consegue aplacar essa ansiedade gerada, por exemplo. Então, a gente tem acesso a pelo menos um mecanismo automático nosso, que é a respiração, e é a partir daí que a gente consegue se regular também. Ricardo, passo a bola para E é você. por isso E é por isso que eu mergulho. Então, se alguém aqui está ouvindo esse episódio, e pense em mergulhar, vá mergulhar, porque mergulho é simplesmente tudo sobre respiração. Sem controlar a sua respiração, promover o seu corpo na coluna de água. A E vida é toda, irado, né? por isso que se acalma tanto. É tudo sobre É. respirar no fim das contas. Fala, Ricardo. Né? E acho muito interessante porque é isso. É ainda um pouco tabu, né? Falar sobre intestino, falar sobre fezes, mas, gente, hoje não dá para ter saúde física nem mental se o trato digestivo não está bem equilibrado, né? Hoje em dia, até, as pessoas, tem alguns estudos mostrando transplante de fezes para obesidade, transplante de fezes para depressão, né? E isso acaba sendo muito maluco, porque você Aham. fala assim, nossa, pega as fezes de uma pessoa eu saudável e já vi isso. implanta no intestino de uma pessoa doente para tentar trazer saúde para essa pessoa doente. Por quê? Porque você vai trocar essa microbiota, né? Você vai Ah, levar essa microbiota de um ser saudável para um ser doente. E, gente, é isso, a gente tem que Comer falar. cocô Hoje, mesmo? ou eles fazem implante via colonoscopia, ou A tem pílula. alguns casos que eles estão fazendo cápsulas mesmo, Cápsulas com né? fezes. E tem doenças é tipo intestinais um super graves, infecções Yakult. graves de bactérias anaeróbias, assim, para o Clostridium, né? Clostridium difficile, se eu não me engano, né, Ricardo? Que você trata com Uhum. doação de fezes para você competir com essas bactérias nocivas, com bactérias mais amigas e que vão ganhando a guerra ali, ocupando o espaço do intestino e trocando, porque os antibióticos não dão conta, assim. E tem Irado. bactérias, que produzem serotonina. Tô com duas na cabeça aqui, Bifidobacterium longo e Lactobacillus helvéticos, assim. São bactérias que Nossa. produzem serotonina, ou Ah, seja, elas têm um helvéticos efeito é legal, tem da antidepressivo foto. natural. É, Uhum, em alguns probióticos que a gente, amigos do Elvis. sim, alguns pacientes meus tomam e é super legal, assim, dá uma regulada bacana. Não, E imagina como deve ser legal conhecer a pessoa que estudou isso. Tipo, alguém entrou, sabe? Pô, imagina, pessoal, de verdade, o quanto essas coisas são mal vistas, você dedicar a sua vida a estudar as fezes e ir a fundo nisso e começar a fazer transplante de fezes e lidar com esse tabu. E eu nem sei quem é essa pessoa, mas eu sei que é o Freud porque ele falou de transar com a mãe.
Mas eu queria saber se a pessoa também, porque ela falou disso da cocô, entendeu? É, e é interessante esses estudos, tudo bem, tem essa linha moderna, mas isso já é falado há milhares de anos atrás. O Uhum. Ayurveda, as medicinas orientais falam exatamente disso. Se você tem gases, né, essa distensão do abdômen, isso é um excesso de ar no trato digestivo. Se gera um aumento de ar no trato digestivo, aumenta o ar, né, esse vata que eu falei para vocês, esse humor, no corpo como um todo, e isso piora os sintomas de déficit de atenção, de regulação emocional, piora a qualidade do sono fica mais leve. Uhum, Então, essa correlação do corpo e da mente com o corpo já é estudada, né? E só a medicina moderna está comprovando agora, na verdade, o que as medicinas orientais já falavam há milhares de anos atrás. Então, a questão do trato digestivo, que a medicina moderna achava que é um tubo que liga a boca ao ânus, onde passa a comida, metaboliza, absorve e pronto. O trato digestivo é só isso. Mas não, na verdade, existem várias reações que ocorrem com esses milhões de micro-organismos que vivem lá dentro e que tudo isso sofre reação do processo emocional, do que você come, se você faz jejum, se você come alimentos cozidos, se você come alimentos crus, que tipos de alimento você come. E tudo isso, né, vai gerar impacto tanto na saúde do trato digestivo como no corpo como um todo, né? Todos os sistemas. E quais são os alimentos, Ricardo? Assim, grosso modo, eu sei que é específico e tal, não sei se também se as junções deles acabam gerando combinações que também têm que ser observadas, mas para esse perfil Vata, assim, quais são os alimentos que mais propiciam, né, esse aumento da produção desse ar e quais melhoram isso? Linhas gerais, assim, para a gente ter uma ideia e tal. Tá? Da parte nesse processo de fermentação, Ale, tem os alimentos que são conhecidos como FODMAP. FODMAP são as iniciais das moléculas que são mais fermentativas. Então, é frutose, oligosacarose, né, os disacarídeos. E dentro desse espectro, né, desses alimentos que causam esse processo fermentativo, a gente tem, né, o repolho, os feijões. São coisas básicas que todo mundo fala O assim, fala, clássico. se comer mais disso aqui vai dar gases. É, Uhum. então, os laticínios, principalmente para quem tem intolerância à lactose, o glúten, né? E são questões básicas. Você fala e a pessoa fala: Nossa, é verdade, quando eu como isso eu tenho mais gases. E aí você vai aprofundando, né, a percepção da pessoa, e aí ela vai percebendo: Poxa, é verdade, quando eu como mais dias desses alimentos, eu fermento mais, meu intestino ou prende ou solta, meu sono piora, meu emocional piora, e ela consegue fazer toda essa correlação, né? Então, hoje, o que a gente fala é seguir, principalmente as pessoas que têm mais que esse quadro de distensão abdominal e tudo mais, é seguir essa tabela de FODMAP, que você consegue encontrar, no meu site tem, se você pesquisar não é algo boa. difícil, mas que é muito importante para você conseguir diminuir, né, essa formação de gases, que é um primeiro ponto para ter todo, como efeito em cadeia, efeito dominó, assim, você vai acabar melhorando em vários aspectos da saúde, né? Outras coisas ajudam também a diminuir a fermentação, por exemplo, os alimentos cozidos fermentam menos do que os alimentos crus. O uso de especiarias, né, que a gente foi enganado na escola, quando os professores de história falavam, os portugueses iam para as Índias buscar especiarias, como se fosse assim, tempero de comida. Na verdade, os portugueses iam para a Índia buscar remédio, né? Não tinha medicina na Europa desenvolvida como tinha na Ásia e no Oriente Aham, Médio, né? verdade. Então, na verdade, cúrcuma, gengibre, pimenta do reino, né? Todos esses temperos que a gente que a culinária indiana usa muito, na verdade, eles são medicamentos, né? Hoje a gente sabe também alguns tipos de suplemento, né? Mas que daí tem que ser muito bem acompanhado com os exames sanguíneos, né? De vitamina D, zinco, vitamina A, também melhoram essa questão intestinal. Então, acho que
são pontos que a gente tem que olhar, né? Tanto da qualidade do alimento, quanto da forma com que ele é preparado, quanto os temperos usados. Então, tem pessoas que fermentam muito, por exemplo, com alho e cebola, que no Brasil é o basicão do tempero, né? E É. que muitas Uhum. vezes algumas pessoas falam, nossa, eu fermento muito com alho. Putz, você vai ter que diminuir por um tempo. Então, as pessoas acham que também isso acaba sendo um processo de ter que parar para sempre. Nossa, eu nunca mais vou ter que comer. Não, na verdade é essa regulação da microbiota. Você às vezes corta por um período esse alimento que mais te fermenta e você vai reintroduzindo aos poucos até um momento que muitas vezes você consegue digerir bem e não fermentar com esse determinado alimento. Maravilha. Ricardo, As você falou agendas já estão desculpa, Dani. abertas, né? Eu ia falar Não, você justamente falou para ele assim, falar do site dele, de como a gente a pode agenda já encontrá-lo. está aberta. O pessoal já vai sair embarcando aqui, agendando já, Ricardo. Mas passa pra gente como Eu as pessoas podem primeiro, te tá? encontrar. Eu primeiro. Com Sim. certeza. É, O site acho que dá para vocês colocarem também, né, na descrição, é Sim. sim. www.ricardobalcimelli.com.br e aonde eu mais coloco informações, né, é lá no Instagram, que é Aham. dr.ricardobalcimelli. E esse Balcimelli com tema, gente, Bal, aí, com ó, já que L e vocês LLI, curtem, né? Dois L's para o pessoal se ligar aí, É. só para que a galera isso. tá ouvindo, né? Mas a gente vai deixar na descrição também. Não, e queria aproveitar aqui para falar uma coisa que eu venho fazendo muito, que meio que eu percebi que pessoas autistas e neurodivergentes até de outros lugares se ligam muito em pequenas pistas que você vai deixando. Então, por exemplo, nome de site, todas as enquetes do podcast, sempre tô colocando tipo uns erros gramatical no meio, umas coisas assim, para meio que provocar as pessoas, que eu sei que quem percebe isso é diferente. E falando de gente Então, de diferente, Ricardo, eu propósito, queria te Id. fazer uma última pergunta. Eu acho. Com É de. certeza. Agora Não, mas aí sim. você quer me matar, né, Id? Não, não, Fica, não é de propósito. Na fica verdade, é de brincando com o propósito, não perfeccionismo é. alheio, meu. Não, eu sei que eu Mas tô é uma errando o que eu pessoa tô de escrevendo. comunicação. Não, não é. É que meu computador, o teclado é em tailandês, entendeu? Não tem vários acentos. Então, eu não vou ficar procurando palavra no Google para ficar copiando e colando cada palavra, sabe? Não tenho... Enfim, brincadeiras à parte, eu queria que as pessoas que ouvem a gente soubessem que eu faço esse propósito, pelo menos nas enquetes. Enfim, eu queria te perguntar uma última coisa, Ricardo, que é o Pelo menos seguinte. agora eu tenho uma desculpa. É, Eu falo, o Id faz de Tem o propósito. teclado tailandês no computador dele, fala aí. exato. Mas eu queria fazer uma última pergunta, que é, uma das coisas para mim que aponta muito neurodivergência em alguém que faz eu suspeitar de algo, mesmo sem ser médio, mas uma intuição é o quê? Quando eu ouço a pessoa falar das coisas e eu fico muito apegado ao como aquela pessoa está falando, o nível de detalhe, o nível como ela se recorda daquilo e como ela consegue descrever. Você já sentiu dentro do seu consultório um indício que aquela pessoa podia estar dentro de alguma neurodivergência pela maneira que essa pessoa descrevia as questões estomacais dela, no caso, ou seja, o quanto ela aprofundava, o quanto ela se mostrava ser consciente do próprio corpo, como ela lembrava das datas e de como aquilo escalou. Porque eu sempre senti essa diferença muito forte em mim quando eu ia em médico. Quando eu falava minhas coisas, eu realmente ia contando uma história, assim, que eu pegava lá de trás e ia escalando, conectando tudo e os médicos que eram legais pra mim, pelo menos, eles achavam o máximo. Os médicos babaca ficavam olhando, tipo, só fica quieto, deixa eu fazer meu trabalho, moleque. Porque imagina, né? Eu no pronto-socorro, tipo, contando a história da minha vida pro cara de como eu vejo a conexão do porquê eu tô ali. Só queria me matar. Hum. Não, Ed, eu acho que eu consigo perceber muito por conta dos estudos, assim, né, de essa percepção do nível de sensibilidade, né? E é interessante como o Ale falou, essa questão da interocepção, né? Dessa capacidade de percepção interna do corpo, né? Então, eu vejo que tem uma questão que o Ale fala também bastante, que às vezes você não está sentindo que a bexiga está enchendo, que o intestino está enchendo, e do nada você tem uma emergência que você precisa sair correndo para o banheiro. Por outro lado, também tem a questão de que você pode ter uma sensação muito apurada do seu corpo, né? Então, ter a percepção profunda assim, de dor, de
da sensação do batimento cardíaco, da movimentação do intestino, é, e de forma muito, muito aprofundada. É muito interessante porque é isso. Eu vejo isso tanto nos neurodivergentes, vejo também em quem pratica, por exemplo, yoga, meditação, que são pessoas que também acabam refinando esse olhar interno, né, para essas sensações internas. Então, eu já consigo ter essa percepção no consultório, sim. Principalmente nisso, né? Neurodivergência e praticantes de yoga e meditação. Maravilha. E disso, o microfone está desligado, mas a gente está chegando no fim, Ah, né, do eu falei episódio. irado só. Muito da hora, Eu cara. queria, eu queria Ah, só para terminar, só fazer uma coisa de resumo mesmo, até para os nossos. A gente falou de vários temas gerais, mas a gente falou tipo do efeito da alimentação, no algumas atividades. Eu tenho, acho que para o nosso consumidor, o ouvinte, consumidor, ótimo, nosso ouvinte entender mais o link, eu queria só que nosso convidado fizesse um resuminho assim para quem é neurodivergente e o que são as partes que chamam a atenção, quais são os grandes diferenciais, mas numa versão resumida mesmo, para a pessoa, para a gente tentar entender que a gente falou sobre tantos assuntos e depois eu estava tentando juntar Ah, tudo meu aqui. caro, é a roda, o São os negócio rodou, já era. mastócitos. A pessoa que tá Sim, ouvindo é pode sempre pegar, bom voltar e ouvir o concluir episódio de novo. Simples assim. dez Você quer vezes. entrar Não, no e a gente nosso acabou mundo, nem entra de abordando cabeça, tantas questões rapaz. Não da tem pele que resuminho, também não. tem a ver com liberação. Ah, desculpa aí, Di, você tava aí. Fala aí, desculpa, Não, eu a só interromper. gente tava tem que falando que, trazer sabe, convidado o mas doutor sério, Ricardo novamente, então. com certeza. E até brincando com o que você falou, foi uma questão estética mesmo, no sentido de que, pô, eu não preciso de resumo, sabe? Se quem a gente tá ouvindo, com certeza deve entender o que é a intensidade de uma conversa, como a gente viaja. Então volte o episódio para o começo e ouça de novo. Assim, Eu resumo quem boto no faz chat é GPT e pede um inteligência resumo. artificial, exato. Resumo é para isso, tá? O nosso trabalho hoje aqui é brisar. Não, mas é uma mensagem Parei, final parei, do parei. Ricardo, um arremate aí, vamos lá, vai. Eu acho que, então, tentando misturar os dois, tanto o desejo do Felipe e do Ide, a gente faz o seguinte: cuidem da mente e do trato digestivo. Acho que são dois caminhos para você conseguir buscar um equilíbrio de todos os sistemas do seu corpo, né? Valorizem os sintomas digestivos. Então, assim, tá com gases? Não é só toma um Loftal, toma um remédio ali para gases. Não. Busque entender o que você está comendo, se observe. Busque compreender que, assim, gases, um refluxozinho, um intestino um pouco preso, intestino um pouco solto. Isso não é normal. A gente não pode normalizar um desequilíbrio de um sistema do nosso corpo, porque esse desequilíbrio pode gerar desequilíbrio em outras áreas do nosso sistema, né? Então, observe o funcionamento do seu corpo, né? Busque um especialista, às vezes, para te ajudar a entender melhor, porque dentro da medicina tem muito essa visão de que o médico vai lá, faz o exame, passa o remédio, mas não. O médico ele tem que passar é, as orientações para você se perceber melhor, para você compreender melhor o seu corpo, né? Exatamente. Isso, dentro das medicinas orientais, é muito claro, né? E, e você se observando melhor, compreendendo melhor como o seu corpo funciona, você vai ter, né, hábitos e atitudes que vão promover mais saúde. E você promovendo saúde física, você vai gerar saúde mental, e gerando saúde mental, você vai gerar mais saúde física. Então, esse equilíbrio é muito, muito importante. Bom, Olha, quanto tempo demora para reiniciar o corpo, hein, doutor Ricardo? Dá um reset. Tem vários tipos de Formatar. tratamento. Tem alguns que ajudam a formatar mais rápido. o Tem mais outros que é mais eficaz é suicídio. devagarzinho. Não é fácil não, viu, gente? Não é, você reclama, se você tem um PC, você reclama que Mas, demora. pessoal, eu queria falar um negócio com vocês que é muito importante e não dá para não falar sobre isso nesse episódio. E eu vou fazer uma introdução e eu decidi que eu vou falar sobre isso. E não é porque eu quero confiar, tipo, fala, mas eu vou fazer essa introdução que é o quê? Eu sou. A gente começou o episódio falando sobre a dificuldade de, tipo, conter cocô e tal, né? E como a gente pode se envolver intensamente em certas coisas e esquecer isso. E eu vivi uma parada assim, muito intensa, quando eu tinha 18 anos. Era um dia que provavelmente eu tava muito intenso emocionalmente. Quando eu tava no elevador para subir, do nada, me veio uma vontade de fazer cocô que vocês não têm ideia. Eu não sei explicar, só aconteceu uma vez. Eu E aí, conheço, tipo, Edi. enquanto eu tava no elevador,
eu já abaixei a calça. No elevador de serviço, eu entrei, eu já abri a porta, e no que eu tava correndo com a calça abaixada, era tanto que eu fiz cocô no chão da cozinha. Depois eu fui limpar. E isso já aconteceu comigo, tá? Então eu resolvi falar, eu tava com muita vergonha, porque eu sei que é ridículo, e eu Ah, Não, resolvi eu já fazer, não. fiz porque foi xixi uma no história meio elevador também Fisiológico. nessa questão de desespero para chegar em casa logo e não conseguir. A gente tem uma dificuldade de perceber a gente não consegue sentir o crescendo. A gente não está sentindo nada, de repente vem a urgência. E como tem isso, às vezes você Nossa, pode estar com o intestino muito enfesado, com muitos gases, aquilo faz uma pressão enorme e você não consegue conter. Simples assim, não tem que ter vergonha nenhuma. E várias pessoas não, neurodivergentes vivem essas histórias e escondem isso, porque parece meio constrangedor você não saber controlar, entre aspas, o seu esfíncter. Você fala assim, cara, como assim você não controla? Não é essa questão de controlar. A pressão é muito É. grande, a gente só percebe quando já está no limite mesmo. cara, que dor dessa coisa dessa carência neurodivergente assim, porque quando eu passava por essas coisas, eu imaginava que todo mundo passava, só que ninguém tinha coragem de falar. E eu já tô vendo que não, na verdade, a média das pessoas não passa por isso que eu passei, talvez só as pessoas neurodivergentes passem, né? Mas como o diagnóstico de autismo vem um pouco nesse suprir um pouco do lugar dessa carência, em que antes do diagnóstico, eu sempre achava que as pessoas eram que nem eu, só que elas não falavam, sabe? Que Uhum. todo mundo já tinha feito cocô na calça, todo mundo já tinha passado por aquilo. E agora eu tô vendo que, na verdade, elas não são que nem eu, que elas não passaram por isso, mas que vocês talvez tenham passado mais por isso. Com a média, talvez a gente nunca vá saber, porque a gente não tem coragem de falar disso. Mas, Iti, é uma ótima questão que você está trazendo também, só para encerrar minha fala hoje. Eu atendo muitas famílias também que trazem crianças, né, com um histórico que não tem ainda o diagnóstico de altas habilidades, por exemplo. O pai e a mãe trazem essa questão, meu filho está se sujando como se isso fosse sinal de, na verdade, uma incompetência neurológica, assim, tipo, a criança não está controlando o esfíncter, então isso aqui é sinal de alguma deficiência intelectual, coisa nesse sentido. E muitas vezes não, isso pode ser sinal. Não estou dizendo que na deficiência não possa acontecer, sim, mas nas altas habilidades também acontece. E é exatamente porque o nosso cérebro está tão ocupado com outras coisas, e outros registros, e outras percepções, e outras entradas sensoriais, vamos falar assim, de pensamento, que é como se essa informação da interocepção, que vem de baixo, assim, não fosse computada. E a criança só vai a sinalizar ali, estou precisando ir para o banheiro na hora da urgência também. Só que a criança tem mais dificuldade ainda de conter. E aí, ao invés de pensar que isso é um sinal de uma deficiência, de uma dificuldade, pensar, olha, na verdade, o cérebro dela é hiperfuncionante, é o oposto. E está muito ocupado com outras coisas, então é para vocês pensarem o contrário, assim. Isso faz parte das perguntas que eu faço para as famílias das crianças, por exemplo, que eu estou suspeitando de altas habilidades. Como é que é a ligação dele com essa questão de ir ao banheiro e tal? Isso é um dado importante e relevante, não é um dado secundário. Não cabe isso no clichê do personagem do herói, essa parada. Não dá pra você ser Uhum, um gênio e se cagar. Ninguém tá uhum, preparado para aceitar essas coisas. Porque a gente é cheio delas. E a gente não fala. uhum. Mas eu sei, vocês sabem. Espero que quem tá ouvindo também saiba. Aí, falou! Sem vergonha de falar sobre Obrigada, isso. doutor Ricardo. Está sempre convidado a voltar. Nossa, Valeu, sim. gente. Prazerzão. Muito bom estar com vocês. Prazer, a gente se vê numa consulta, né? Já. Um super abraço, Ricardo. Falou, pessoal. Valeu, Tchau, gente. obrigada, gente. Beijos. 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 Vou ter que sair correndo, gente, hoje. Dani, boa Vai lá, reunião e não é por arrasa. Até Ricardo, foi um urgência, né? prazer.